No livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Passagem bem conhecida da igreja. Essa semana eu estava meditando. Uma semana de muita busca, muita oração essa semana. Eu creio que todos têm acompanhado. Glórias a Deus. Todos acharam? Ezequiel 37, versículo 1. Amém. Glória a Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar por volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Amém? Amém. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, colocamos diante de Ti, Pai amado, a Tua palavra, o Teu nome santo. Aleluia. Eis, Pai amado, que Tu fala conosco sobre este vale. Este vale muitas vezes somos nós, Pai. Este vale somos nós, esse vale, Pai amado, infelizmente muitas vezes é a Tua igreja, Pai amado. Então te pedimos nesta noite que a Tua palavra venha de encontro a nós, que ela venha como uma faca de dois gumes, que entra dividindo juntas e medulas, que venha nos transformando, que venha nos moendo quando necessário, mas que venha, Pai amado, nos vivificar. Venha nos trazer a vida, que é o Teu Espírito. Então te pedimos nesta noite, Pai, toma a Tua palavra, toma o Teu púlpito, Pai amado, toma este microfone, Pai amado, que esta palavra nesta noite venha ficar gravada nos nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A palavra que Ezequiel nos fala que a mão do Senhor levou o profeta Ezequiel e me espírito até um vale, onde haviam muitos ossos secos, sequíssimos. O que quer dizer isso? Eles já não estavam só mortos, eles já estavam se deteriorando, voltando ao pó. Glória a Deus. Sequíssimos. Quando tu pega um osso de um animal, quando fica muito tempo no sol, com o tempo ele vai se esfarelando, ele vira pó. E Deus levou Ezequiel até esse vale onde existiam muitíssimos ossos. Muitíssimos. Esses ossos eram a nação de Israel. Esses ossos eram aquela nação naquele momento, onde eles passaram por um período de total apostasia e descrença naquele que já havia tirado eles do Egito, já havia dado maná dos céus para eles, havia provido tudo naquele povo, havia levado eles para a terra prometida. Mas mesmo assim, eles se desviaram do propósito de Deus sobre a vida deles. Esses ossos, eles representavam a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo pelo qual Deus escolheu, para que de dentro deles viesse a salvação para todos. Glória a Deus. Povo escolhido.
nação eleita. Nação eleita. Deus olhou para a terra e viu, entre toda a terra vai ser aquele povo pequeno. Vai ser aquele pequeno que eu vou escolher. Porque Deus não escolhe coisas grandes, não. Deus escolhe os pequenos para fazerem coisas grandes. Glória a Deus, aleluia. Deus escolhe o menor de todos para fazer coisas grandiosas. Glória a Deus, Senhor. Deus escolheu aquele povo. Mas era um povo que ele se perdia muito fácil. Ele saía muito fácil do propósito que Deus tinha. A palavra do Senhor veio essa semana a mim. Quando nós estávamos meditando e nós estamos fazendo os estudos aqui, e essa palavra veio, e Deus me cobrou. Nós falamos no dia sobre profetizar. E num dia antes, o pastor Marquinhos falou sobre profetizar. E eu fui na Bíblia buscar eu fui buscar realmente o que significava lá no hebraico, a palavra profetizar. E essa palavra significa anunciar, falar, ensinar, guiar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Esse é o sentido básico do profetizar. Declarar algo para as pessoas que tu realmente quer que aconteça na vida delas. Porque a palavra de Deus nos fala que em parte falamos, em parte profetizamos. Então tudo aquilo que tu declarar para a vida de alguém, crendo, vai acontecer. Aleluia. Crendo, vai acontecer. É. Só que nós temos vivido tempos onde isso tem se esquecido. E o Senhor, no meio da madrugada dessa semana, o Senhor veio a mim e tocou muito forte no meu coração, perguntando que evangelho é esse que tem sido pregado em muitos lugares. Que evangelho é esse que nós temos vivido e visto em muitos lugares, que está tornando a igreja novamente como esse vale de ossos secos? Porque as pessoas vêm para a igreja, vêm aqui, oram, adoram, mas saem da porta para fora e vivem a vida da mesma maneira. Um evangelho que não traz mais transformação, um evangelho que não traz mudança. Que evangelho é esse que nós temos vivido? Que é um evangelho só da porta da igreja para dentro, da porta para fora. Eu sou igual, ou muitas vezes até pior, do que aqueles que estão no mundo. Não se vive mais do que prega, não se prega o que vive. Uma palavra pesada mas Deus exorta aqueles a quem Ele ama. Glória a Deus, aleluia. Que evangelho é esse? Fala a Deus. Que evangelho nós estamos vivendo? Aleluia. O que é que nós temos para passar para as gerações futuras, se nem nós mesmos conseguimos viver o básico de ser cristão? Glória a Deus. Mas qual é o básico, pastor? É negar-se a si mesmo. Aleluia. Deixar as coisas velhas para trás e viver o novo. Matar o nosso eu. Matar a minha vontade. Em nome de Jesus. Muitas vezes a vontade do homem é ir lá pegar pelo pescoço e sacudir. Mas que nessa semana, ainda falei, o que Jesus faria em muitas situações? Será que nós perguntamos para nós mesmos o que é que Jesus faria em determinadas situações com as nossas vidas? Não é fácil, porque nós temos vivido hoje em dia um evangelho de tudo posso. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Nós temos liberdade, mas também temos obrigações. Também temos que nos dedicar, temos que pagar um certo preço, porque a liberdade não é de graça. Nós ganhamos a graça do Senhor, mas a graça não é de graça. Aleluia. Tu tem que pagar o preço. Glória a Deus. Tu tem que te dedicar. Nós somos livres, sim, nós somos livres para fazer qualquer coisa, mas o preço por aquilo que nós vamos fazer, uma hora nós vamos pagar. Se Deus nos deixa, como eu sempre digo, o nosso manual de instruções para as nossas vidas, o que é que nos falta? É simplesmente tirar um tempo para ler. Nós podemos ter tantas coisas nas nossas vidas,
Deus pode nos abençoar de uma tal maneira que ninguém vai entender, desde que nós possamos estar dentro dos propósitos do Senhor, dentro da vontade do Pai. Mas nós não queremos. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia vão para a igreja. Eu acompanho várias igrejas, vários ministérios. E até nos louvores. Tu olha os louvores, onde as pessoas cantam e convidam o Espírito Santo para visitar. Vem me visitar, Espírito Santo. Não pode. O Espírito Santo tem que fazer morada dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos vasos de barro frágeis que guardam o precioso tesouro, que é a presença de Deus. É a presença de Deus que tem que habitar dentro de nós. O Espírito Santo representa Deus aqui na terra. E o que é que nós temos feito? Não temos tempo para orar. Não temos tempo para tirar 5, 10, 15 minutinhos, que seja, para dobrar o joelhinho na frente do Senhor, esquecendo o resto das coisas. Mas nós dobramos o joelho sabendo, daqui a 20 minutos eu tenho que sair, daqui a 20 minutos eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, tempo com Deus. Glória a Deus. Tempo para Deus. Eu sou bem sincero, eu falo para os irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, para mim orar na madrugada é sacrifício para mim. Se eu não botar o relógio de despertar, eu não levanto. Só que os irmãos podem me acompanhar. Eu estou incomodando toda a madrugada, todo mundo. Todo mundo. 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu estou incomodando. É um tempo de busca. É um tempo de nós nos voltarmos para Deus. Queremos milagre, se volta para Deus. Queremos vitória, se volta para Deus. Paga um preço. É sacrificante? É sacrificante, sim. Mas é um preço que vale a pena. O melhor investimento que nós podemos fazer nas nossas vidas é tempo para Deus. Todo tempo para Deus não é em vão. Ele volta para ti. E Ele volta em bênçãos, e volta em saúde, e volta em sobrenatural sobre a tua vida. Infelizmente, nós não conhecemos, a maior parte das pessoas não conhece mais o Evangelho da renúncia. Negar-se a si mesmo. O Senhor Jesus já nos falava, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito difícil nós pegarmos, tomarmos a nossa cruz. Nada impede que no metade da caminhada, assim como Jesus, quando estava indo levar a cruz para o Calvário, e na metade do caminho, Jesus caiu, e ali Simão de Cirineu pegou a cruz junto com Jesus. Quando a tua cruz ficar pesada, tu pode ter certeza, Jesus vai colocar alguém para te ajudar, para te auxiliar a caminhar. Jesus nunca vai te desamparar. Mas o negar-se a si mesmo. No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 29, ele nos diz: e deixará pai e mãe para seguir a Cristo. Não é que tu vai esquecer o teu pai, não é que tu vai esquecer a tua mãe, não. É para nós sabermos que todas as coisas vão cooperar para ti quando tu souber que tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Pastor, eu vou desamparar meus filhos? Não. Quando nós buscamos a Deus, a primeira prioridade na tua vida vai ser a tua família. O Pai Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo, amar aos teus filhos, amar a tua família como tu ama a ti mesmo. Mas só que infelizmente nós colocamos, como diz o mundo, nós colocamos a carroça na frente dos bois. Nós queremos que a carroça puxe os bois. Mas não é assim. E enquanto a gente não entender que é uma maneira certa e um tempo determinado para tudo, não vai mudar a nossa situação. É tempo de mudança, é tempo de transformação.
Infelizmente, nós temos visto as pessoas dizem, eu não vou lá em tal igrejinha, porque lá só tem palavra, só tem oração. Queremos um culto agradável a nós. Queremos um culto que nos agrade. Queremos um culto onde eu saio de lá da mesma maneira que eu fui para uma festa. É errado se agradar na presença de Deus? Não. É errado se alegrar? Não. Mas nós temos que saber que nós vamos para o culto para cultuar a Deus. Cultuar a Ele. Não é fácil. Só que nós queremos um culto que venha mexer com a nossa emoção. Um culto que venha de lá para cá. Uma via de mão única. Mas só que uma coisa certa. Nosso culto tem uma via de duas mãos. E primeiro vai para depois voltar. Amém. Todo louvor que sobe daqui para lá, Glória a Deus, Senhor. o Senhor ouve e Ele derrama sobre a sua igreja. Nós vivemos um Deus tão bom. Nós temos um Deus tão bom. Nós temos um Jesus que entregou a vida dele por nós. Que todo louvor que sobe até os céus, que Ele recebe lá nos céus, Ele derrama sobre a sua igreja. E derrama sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas é vinha de mão dupla. Vai para depois voltar. É assim. Primeiro nós temos que adorar. Primeiro nós temos que buscar. Para somente aí Deus poder se achegar a nós. Glória a Deus. Só que infelizmente não é o que tem acontecido. Não é o que tem acontecido. Porque a maior parte das pessoas vão para a igreja. E eu sempre digo, tu vir para a igreja não é difícil. Tu trazer as pessoas, convidar pessoas para vir à igreja não é difícil. O difícil é fazer elas permanecerem. O difícil é de fazer uma pessoa permanecer. Porque aí começam todos os empecilhos. Começa tudo a dar errado para que essa pessoa não venha mais. Muitas vezes falta em nós também o saber trabalhar na vida da pessoa. O saber conversar com a pessoa, entender o porquê. Mas infelizmente, como eu falei, as pessoas vêm e nós esquecemos de falar para elas que elas precisam renunciar às velhas coisas. Elas precisam renunciar ao passado, renunciar aos velhos hábitos. Eu passei um bom tempo depois que eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, me batizei, e eu brincava com a minha esposa e dizia para ela, tu dizia que ia melhorar e está cada vez piorando mais. Tu dizia que ia melhorar e cada vez a minha luta aumenta mais. Só que eu não entendi que era eu que não queria abrir mão do meu eu. Eu não queria abrir mão das velhas coisas. Eu queria que Jesus me abençoasse da maneira que eu era. Porque eu ouvi uma vez falar que Jesus dizia, vinde a mim assim como está. Não. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu esqueci que quando eu fui para Jesus eu tinha que jogar os meus fardos para fora, para Ele poder dar um fardo leve para mim. Eu tinha que deixar aquelas coisas pesadas que eu carregava, muitas vezes coisas que a gente encrosta sobre as nossas vidas, do nosso passado, coisas que pessoas fazem para nós e nós carregamos dentro de nós, e aquilo acaba se tornando algo que vai te sufocando, que vai te prendendo. Mas Jesus diz, vem ande a mim, deixa o passado, deixa as coisas velhas. Quando Deus levou Ezequiel até aquele vale, Deus queria que Ezequiel entendesse que ele não precisava de muitas coisas. O que ele precisava era crer. O que ele precisava era se entregar, deixar que Deus fizesse. Só que uma coisa eu vou te dizer, aquilo que tu tem que fazer, Deus não vai fazer por ti. Deus não vai fazer por ti. Porque Deus já te deu uma autoridade sobre a tua vida. Deus deu uma autoridade. Quando Deus fala para Ezequiel, acaso esses ossos poderão viver? Daí eu te pergunto,
Eu perguntava muitas vezes para mim mesmo: será que eu poderia voltar na vida? Ou será que um dia eu poderia ser uma pessoa diferente? Foi quando eu entendi que eu tinha que profetizar sobre a minha vida. Eu tinha que falar para mim mesmo que eu tinha que ser diferente. Que eu não podia esperar pelos outros para me mudar. Eu tinha que tomar atitude sobre a minha vida. Quando a gente começa a entender que a gente muitas vezes a gente intercede por tantas pessoas. Ah, pastor, mas eu oro por todo mundo, pastor, eu amo todo mundo. Pois é, mas tu ama a ti mesmo? Tu ama a ti mesmo? Amar a ti mesmo é tu saber que tu tem que orar: Senhor, eu sou fraco, sou pobre, sou pecador, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós esquecemos disso. Como o Acaso cantou aqui no louvor: eu hoje estou bem, mas eu já estive mal. Hoje eu posso ser dia de sol na vida de muita gente, mas eu já fui temporal na vida de muitos. Muitos. E às vezes nós precisamos, livro de Lamentações 3:21 diz: do que me vem a lembrança ou que me dá esperança. Às vezes precisa vir na nossa lembrança as coisas velhas que nós praticávamos e nós não queremos voltar mais a praticá-las. E não queremos voltar mais a fazer as velhas coisas. Não é fácil. Mas para isso precisa sacrifício. Renúncia. Renúncia, meus irmãos. Nós achamos tempo para tudo. Achamos tempo para fazer o que nós necessitamos. E sim, nós precisamos trabalhar. Para o que Deus fala: do suor do teu rosto comerá do teu pão. Glória a Deus. Nós achamos tempo muitas vezes para assistir uma série na TV. Achamos tempo para ficar olhando o Facebook. Achamos tempo para o Instagram. Mas será que os 5, 10 minutinhos que a gente tirou lá não dá nem para a metade do tempo tirar para Jesus? Glória a Deus, Senhor. Às vezes nós queremos salvar a vida, queremos abraçar os necessitados, mas esquecemos que nós também necessitamos de salvação. Glória a Deus, nós Senhor. necessitamos de mudança, necessitamos de transformação. Porque uma coisa eu te digo: ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém para do dia para a noite. Ninguém desiste de seguir a Jesus de uma hora para outra. Esse sentimento ele vem crescendo aos poucos dentro de nós. E quando nós não renunciamos a esses sentimentos e lutamos contra ele, porque uma coisa eu vou dizer para vocês: o maior inimigo da tua alma não é Satanás. Você não mesmo. é ele. Você mesmo. Somos nós mesmos. Glória a Deus. Meu maior inimigo sou eu. Teu maior inimigo é tu. Teu maior inimigo é tu. Porque nós falhamos, tropeçamos muitas vezes pelas nossas decisões ou pelas nossas más decisões. Vigiai e orai. Vigiai e orai em todo o tempo. Temos tempo mais para Jesus. Quando nós descemos as águas do batismo, a palavra de Deus nos fala que eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas sim, de novo. Glória a Deus. Agora vai começar tudo novo. Mas nós esquecemos que quando tu nasce, tu precisa aprender. Tu precisa. Se fez tudo novo, sim, vai ter que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Testemunho que eu já vi aqui. Quando eu me batizei, um dia meu esposo chegou para mim e me disse: tu sabe que agora tu vai ter que ser. Tu sempre foi vendedor. Eu fui vendedor, fui supervisor, fui gestor de multinacional. Então tu vai ter que ser tudo isso agora, mas cristão, conforme a vontade de Deus. E isso é que nós aprendemos tudo novo. Quando nós descemos nas águas do batismo, nós dizemos, nós aceitamos Cristo como o nosso único e total Senhor. Mas nós esquecemos que João Batista
Batista dizia: eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que virá após mim batizará com fogo do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nós começamos a fazer um estudo sobre os dons aqui, né? Nós não temos visto mais o manifestar dos dons do Espírito Santo dentro das igrejas. Tem muitas que não falam mais nisso. Tem muitas que deixaram os dons de lado. Não precisamos mais dos dons do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo com os dons dele guardadinho, que eu não preciso. Não é assim. Não é isso. Quando Jesus voltar, nós teremos que dar conta de todos aqueles dons e talentos que Ele nos entregou. É verdade. Ou muitas vezes aqueles que nós tínhamos e não usamos. Então nós temos que estar entendendo que existe o tempo da mudança. O tempo da transformação. Glória a Deus, Senhor. As coisas velhas se passaram. E agora, o que nos resta? Mas queremos um avivamento. Queremos o avivamento. Todos nós buscamos o avivamento. Mas não buscamos o arrependimento. Não buscamos a transformação. Queremos ser batizados pelo Espírito Santo. Queremos ter dons. Queremos ter revelação. Queremos ter dons de línguas. Mas quando abrimos a nossa boca, muitas vezes escapa um palavrão. É verdade. Como é que os anjos vão falar através da tua língua? Como é que nós vamos falar com os anjos do Senhor se a nossa língua só é palavras torpes? É verdade. Se as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Por isso que eu volto a dizer, nós somos este vale de ossos secos. Quando Deus me falou, quando Deus me trouxe essa palavra, vale de ossos secos. Nação de Israel, nós somos o povo de Deus. Mas nós não queremos mais essa transformação. Estamos vivendo um evangelho morno. A palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse: quisera fosses frio ou quente. Se é quente, tu está na presença de Deus. Se tu está frio, tu vai buscar e tu vai te aquecer. Agora, quando tu fica morno, tu já está apostatado, tu está perdendo. Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Só sai o vômito e aquilo que não presta, que nem teu corpo mesmo conseguiu assimilar. E o que é que nós estamos sendo? Por isso que eu digo, quando nós viemos para a igreja, não é para nós ficarmos sentados, é para nós adorarmos a Deus, glorificar, abrir a boca. Cada glória a Deus que nós dermos aqui, sobe para os céus. O Senhor está dizendo: eu estou vendo meu filho glorificar, eu estou vendo meu filho me adorar. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Adorar. Não te constrange. Eu aprendi com o pastor Mário. Quando nós chegávamos na igreja, ele dizia assim: ó, esquece o irmão que está ao teu lado. Se é tua esposa, não importa. Adora a Deus. Deixa os teus problemas da porta para a rua. Teus problemas Deus depois vai te ajudar. Mas que tu chegou aqui, então adora Ele. Te entrega para Ele. Dança no Espírito, pula no Espírito, chora no Espírito. Aleluia. Deixa Ele fazer. Glória a Deus. Busca Ele incessantemente. Nós queremos que Deus derrame um avivamento, mas o avivamento tem que começar por nós. Começa por cada um de nós. Quer avivar? Cresce em nós. Avivamento é voltar à vida. E nós precisamos voltar a viver pela presença de Deus. É a presença de Deus que nos torna vivos. É a presença de Deus que nos torna semelhantes. Glória a Deus, Senhor. Quanto mais nós adorarmos e quanto mais nós buscarmos, mais o Senhor vai nos lapidando, mais o Senhor vai nos mostrando os nossos erros, mais o Senhor vai te mostrando as tuas falhas, e vai ficar mais fácil, porque quando a gente reconhece as nossas falhas, o Senhor bem diz: eu te ajudo a mudar, eu te ajudo a transformar, Deus, Senhor. eu te ajudo. Precisamos deixar mais em nós, como eu falei no começo, não convidar mais o Espírito Santo para me visitar. Esquece isso, esquece. Convida Ele para fazer morada, para fazer
fazer parte da tua vida. Quando tu acordar de manhã, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa, faz o que for necessário. Me constrange quando eu errar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Nos tornamos muitas vezes namoradinhas de Deus. Glória a Deus, Senhor. Por que namoradinha, Senhor? Pastor, quando tu tem uma namoradinha na época de escola, um namoradinho, tu não tem compromisso. Tu vai ali, fala aqueles minutinhos, fica ali e vai embora. Não, nem leva, nem a família nem conhece. Mas quando tu tem um relacionamento, todos ficam sabendo. Todos ficam sabendo. Então eu te convido nessa noite para te ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ter um relacionamento concreto, um relacionamento firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Quando nós firmarmos nossos pés na rocha, aí Ele vai entrar, aí Ele vai mudar, aí Ele vai transformar, aí tu vai começar a ver o sobrenatural de Deus acontecendo na tua casa e na tua vida. Porque Deus não pode agir enquanto ainda temos tantas impurezas, tantas coisas erradas. Nós queremos ser a diferença, assumir um compromisso. E eu te convido nessa noite a fazer uma aliança. O que é uma aliança, pastor? É algo que não tem começo nem fim. Glória a Deus. Uma aliança não tem começo, não tem fim. Ela é infinita. Aleluia. Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. E eu te convido nessa noite a profetizar sobre esses ossos que estão na tua vida. Aleluia. Quem sabe tu precisa profetizar sobre a tua casa. Quem sabe tu precisa hoje profetizar sobre ti mesmo, sobre a tua vida, sobre a tua casa, para que nós voltemos a viver, para que nós voltemos a ter intimidade, voltemos a ser fervorosos na presença do Senhor, assumir um verdadeiro e eterno compromisso. Aleluia. Porque o compromisso que tu assumir hoje vai ressoar na eternidade. Aleluia. Amém? Coloca o pé nessa noite.